Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje, dia 4 de dezembro de 2024, meditaremos a palavra que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículos 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os 7 peixes, deu graças e partiu-os, e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, no dia de hoje, a palavra do Senhor ela vai nos relatar mais esse milagre de Jesus, aonde Jesus ele multiplica os pães para saciar a fome da multidão. E veja, a palavra de Deus ela vai dizer que numerosas multidões aproximaram-se dele. Se aproximaram-se de Jesus. Eu e você, nós também precisamos nos aproximar de Jesus. Tomar essa decisão de nos aproximarmos dele. Diante dos pés de Jesus, eles colocavam todos os doentes, os coxos, os mudos, os cegos. E também diante dos pés de Jesus, nós precisamos apresentar as nossas dores, as nossas dificuldades, para que Ele nos auxilie, para que Ele nos ajude. Veja, Jesus ele sente compaixão da multidão. Jesus ele sente compaixão da multidão porque já faz 3 dias que a multidão estava com Jesus e nada tinham para comer. Veja, Jesus, ele multiplica os pães para que o povo não passe fome e para que o povo, ao voltar para suas casas, não desmaiem pelo caminho. Veja, amado irmão e amada irmã, nós também temos um caminho a ser percorrido. A nossa vida, ela é um caminho que nós estamos percorrendo dia a dia. É um caminho que nós estamos percorrendo aqui nesta terra, rumo ao céu. E aqui nesta terra nós somos chamados a nos aproximarmos de Jesus através da sua palavra, através da Santa Missa que nós participamos. E quando nós participamos da Santa Missa, nós somos convidados a comungarmos do corpo e sangue de Jesus. Assim também eu e você, nós precisamos nos aproximarmos de Jesus, nos aproximarmos da Sagrada Comunhão, para que o corpo e o sangue de Jesus alimente a nossa alma, para que o corpo e o sangue de Jesus nos dê forças, para nós não desmaiarmos pelo caminho, para nós não sermos tomados de fraqueza. Então o corpo e o sangue de Jesus é o alimento que
nos dá forças para permanecermos firmes, para termos forças, para continuarmos esse caminho iniciado, para continuarmos a caminhar nesse caminho em direção rumo ao céu. Então, que eu e você tenhamos essa humildade de nos aproximarmos de Jesus. Claro, se confesse, né? Se faz tempo que você já não se confessa, que você busque o sacramento da reconciliação e purificado, redimido pelo sacramento da reconciliação, aí sim você se aproxime da mesa da Eucaristia, aí sim você, né, se alimente do corpo e do sangue de Jesus para que você tenha forças para caminhar nessa vida. E veja, Jesus pergunta para os discípulos o que eles têm, quantos pães tendes? Os discípulos respondem 7 pães e alguns peixinhos. O número 7, ele representa a totalidade. Então veja que quando Jesus pergunta para os discípulos quantos pães tendes, os discípulos, eles ao responderem, eles respondem que tem 7 pães e alguns peixinhos e entregam tudo para Jesus. Os discípulos entregam tudo aquilo que eles têm para Jesus. E é isso que eu e você também nós precisamos fazer. Nós precisamos entregar tudo para Jesus. Nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Nós precisamos entregar o nosso coração para Jesus. Para que diante daquilo que nós oferecemos, Jesus realize a obra na nossa vida. Veja que os discípulos dão a Jesus 7 pães e 7 peixes, e todos comem, ficam saciados e ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Veja, eles entregam 7 pães e alguns peixinhos e recolhem 7 cestos. Ou seja, quando você entrega o seu tudo, Deus realiza o tudo na tua vida. Eu vou repetir. Quando você entrega o seu tudo, Deus realiza o tudo na tua vida. Então que nesse dia nós possamos entregar para Deus o nosso coração, a nossa vida, para que nós entreguemos tudo a Ele, para que Ele realize a sua obra na nossa vida. Deus é um Deus que sente compaixão do seu povo. E Deus não deixa faltar nada para aqueles que o seguem. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, no dia de hoje, onde a Tua Palavra fala, Senhor, desse grande milagre realizado por Teu Filho Jesus. Que nós, Senhor, no dia de hoje, tenhamos, Senhor, a coragem e a humildade de oferecermos a nossa vida, o nosso coração a Jesus, para que, a partir dessa nossa entrega, Senhor, o Teu Filho Jesus venha realizar na nossa vida a obra dEle, os sonhos dEle na nossa vida. Que nós não tenhamos, Senhor, medo de nos entregar, de entregar a nossa vida, o nosso coração ao Teu Filho Jesus. Amém. E que por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.